Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Fran, tão esperado, tão aguardado, por mim talvez, né? Não sei se por todo mundo. Atendendo a pedidos, mentira de novo, eu que quis fazer esse tema, porque eu estou viciado, junto com a minha filha, em fazer o álbum de figurinhas da Copa. Vários vídeos aí sobre o álbum de figurinhas da Copa, né? Falando como completar, quanto gasta, figurinhas Legend. Esse vídeo vai ser diferente, porque esse vídeo eu vou fazer uma análise geopolítica da Copa do Mundo, através do álbum de figurinhas. Gênio! Os confrontos, os países, as polêmicas, com a ajuda de grandes amigos aí da política internacional. Fica aqui, acompanha, roda a vinheta, que hoje vai ser bom. Vamos lá, começando. Passa os estádios, né? Os estádios superfaturados, construídos, muita gente morreu, mão de obra análoga à escravidão, uma das grandes críticas sobre essa Copa do Mundo no Catar. Começando aqui pelo próprio Catar. E aí, a primeira Copa num país árabe, um país envolvido em várias polêmicas, um país que na região ali do Golfo Pérsico, por estar mais alinhado ao Irã, diferente do outro grande, né, do antagonista do Irã ali na região, que é a Arábia Saudita, já sofreu com isso. Eu vou falar mais quando a gente chegar lá na Arábia Saudita, né, que isolou o Catar ali junto com seus aliados, momentos de muita tensão. Os confrontos das eliminatórias, dos jogos preparatórios foram polêmicos, porque o Catar enfrentou países como Emirados Árabes, que é mais aliado da Arábia Saudita, então tem toda uma rivalidade ali, histórica, política, cultural. O pessoal tacou sapato em campo quando o Catar ganhou dos Emirados, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso. Tem aqui, se você quiser assistir. Mas enfim, uma Copa do Mundo pela primeira vez num país árabe, o que é bacana, né? Para você conhecer uma outra cultura, uma outra religião, diversidade, né? Eu acho que o diálogo sempre é bom, mas também tem coisas a criticar, como o extremismo, como as leis anti-LGBTQIA+, que a gente vai falar também um pouco mais para frente com um dos nossos convidados. E, enfim, é isso. Equador não teve grandes polêmicas geopolíticas, a não ser a polêmica deste rapaz aqui. Não é ele? Byron Castilho, que dizem que talvez não seja equatoriano, talvez seja colombiano. Tem aí a polêmica da certidão de nascimento do rapaz. O Chile tentou impugnar a classificação do Equador, mas no fim das contas não deu em nada, né? A Copa já está arrumadinha, o álbum já está aqui, o país já foi completo, inclusive, então deixa o Byron Castilho aqui quietinho, não vamos atrapalhar o álbum. Vamos depois para o Senegal, que também não vamos analisar geopoliticamente mais profundamente o Senegal, apenas dizer que, ó, previsão de André Fran. Eu que sou conhecido pelas previsões futebolísticas. Que é isso, Brasil? Senegal vai surpreender. Errou! Printa esse vídeo e me cobra depois. Mentira, não faça isso não, que isso já me trouxe muitos problemas. O craque do Senegal, acho que seria Sadio Mané, que jogava no Liverpool, agora saiu do Liverpool, foi para o Borussia? Bayern, exatamente, o Bayern, e o Liverpool caiu de produção por causa disso. Sadio Mané. Olho nele, mas tem vários outros craques aqui. Holanda, talvez a única questão mais problemática aqui, geopoliticamente falando, envolvendo a Holanda, foi que ela foi o primeiro país a protestar e ameaçar boicotar a Copa do Mundo por ela ser realizada no Catar. E todas essas questões envolvendo o Catar que eu já citei aqui previamente. Fora isso, né, uma seleção aí mediana, vamos ver o que eles fazem. Esse grupo B, que abre aqui com a Inglaterra, né, que perdeu recentemente a sua rainha Elizabeth II, é considerado o grupo da morte, pelo menos do ponto de vista geopolítico, né? Tem aí Inglaterra, Irã, Estados Unidos e o país de Gales. De cara, a gente vai ter aqui na fase de grupos um confronto Estados Unidos e Irã. A última vez que esse confronto aconteceu, o Irã venceu de 2-1, mas acho que a situação estava até mais estabilizada do que agora. O jogo pode se definir, é só tocar pro meio, ele não quis, bateu pro gol. Gol! Se a gente lembrar desde a Revolução Islâmica, 1979, e da crise, né, dos reféns
na embaixada americana em Teherã, e tudo que isso, né, da forma que isso conduziu esse antagonismo entre Estados Unidos e Irã, sempre é um confronto ali carregado geopoliticamente. Mas, depois de anos, isso estava ficando mais tranquilo, mais de boa, essa rivalidade, esse anti-imperialismo no Irã, e eu vi isso de perto, estava virando mais uma história do passado. Mas, quando chega Donald Trump, em 2018, ele retira, aleatoriamente, os Estados Unidos do acordo nuclear do Irã com outras potências nucleares, isolando o Irã, de novo impondo sanções econômicas ao Irã e colocando o país numa grave crise econômica. E, como a gente conhece, quando você coloca um país acuado, a coisa acaba piorando, né? Então, o diálogo, a moderação acabou dando voz de novo aos extremistas iranianos, que falavam, tá vendo, não dá pra gente dialogar com os Estados Unidos. Chega na hora H, eles saem do acordo que a gente tinha e a gente fica aqui ferrado economicamente na merda, e o negócio é ser radical mesmo contra os Estados Unidos. Então, é um momento um pouco mais, por mais que Trump já tenha saído, há um movimento para reinserir o Irã. Também da parte nuclear foi um passo atrás, porque aí o Irã voltou a enriquecer o urânio, né, aos níveis muito maiores do que era permitido. E, ou seja, radicalismo não funciona, não dá certo para ninguém. E recentemente o Irã, né, a gente pode passar... Mas qual é o impacto da morte da rainha da Inglaterra no desempenho da seleção seleção inglesa? Nenhum, eu diria. Irã, que nesse momento passa por protestos liderados pelas mulheres, as mulheres sempre à frente, né, por conta de uma menina que estava detida pela política religiosa por usar o hijab, aquele lenço que a mulher no Irã é obrigada a usar cobrindo a cabeça. Ela estava usando de forma incorreta, alegou a polícia religiosa, e ela acabou morrendo nas mãos desses oficiais dessa polícia religiosa iraniana. Isso está motivando uma série de protestos que estão sendo coibidos com violência, protestos bem grandes das mulheres iranianas. Vale a pena conferir. Aqui os Estados Unidos, que eu falava, né, dessa relação com o Irã, tem um aliado aqui no grupo também, que é a Inglaterra, né? Ainda bem que não é um confronto bélico, né? Apenas um confronto futebolístico. E um destaque curioso, o menino Timothy Weah é filho do George Weah, aquele grande jogador que hoje em dia é presidente da Libéria. O único africano eleito o melhor do mundo, avisa o nosso amigo aqui que sabe mais de futebol do que eu. Temos ainda o país de Gales aqui nesse grupo e eu vou convidar meu amigo, professor de História e Relações Internacionais mais famoso do Brasil, João Daniel. Fala aí, João. Gente, embora o país de Gales faça parte do Reino Unido, na Copa do Mundo eles jogam separados, porque você tem um nacionalismo galês muito forte que remonta ao século XIII, quando o território do país de Gales foi incorporado à Inglaterra. O último rei galês foi o Llywelyn, que acabou sendo submetido, né, por um tratado ao rei Eduardo I da Inglaterra, e a partir daí o país de Gales passou a ser subordinado a Londres, passou a ser subordinado aos ingleses. Houve uma breve tentativa de independência no século XV, mas foi brevíssima, e logo depois disso o país de Gales foi reincorporado. Tanto é que o herdeiro do trono da Inglaterra, ele tem o título de Príncipe de Gales desde 1301. Até semana passada, antes da morte da rainha, era o Charles, né? O príncipe de Gales. Foi o príncipe de Gales mais longevo de todos. Desde que a rainha morreu, o príncipe de Gales agora é William, né? Que é o herdeiro do trono. Então é isso, os conflitos entre a Inglaterra e o país de Gales, né, vão durar desde o fim da invasão romana, quando os romanos abandonam as Ilhas Britânicas, até mais ou menos o século XIII, portanto 7 séculos, quando finalmente o país de Gales passa a ser incorporado ao Reino Unido. Mas vejam que, para alguns efeitos, né, esportivos, por exemplo, o país de Gales mantém sua própria seleção. É isso, né? Destaque, Gareth Bale tá aqui, o polêmico, né? Ele que ficava no Real Madrid dormindo no banco de reserva, porque não gostava de ser reserva, mas na seleção ele sempre salva a seleção galesa aí, consegue classificar os caras na Copa e fazer grandes performances. Quem se classifica nesse grupo? Vou chutar aqui, Estados Unidos e Inglaterra, aleatoriamente, mas a minha torcida pro Irã, o povo mais hospitaleiro que eu conheci. Grupo seguinte, grupo C, temos a Argentina, que pela posição dos grupos pode pegar a Inglaterra aí num cruzamento de quartas, oitavas, semifinal, sei lá, enfim, pode ter um jogo entre Argentina e Inglaterra, o que sempre é
polêmico, claro, em função da Guerra das Malvinas, das Ilhas Falkland ou Malvinas, como você preferir. Já teve confronto clássico dessas duas seleções. Todo mundo lembra do La Mano de Dios, gol de mão do Maradona, que ele disse que era uma vingança, inclusive, pela Guerra das Malvinas. Então é sempre um confronto que tem ali um teor mais quente, né? Principalmente se a gente considerar que recentemente, ou vai ser um confronto no ano que a Rainha Elizabeth II morreu. Nesse grupo, a gente tem outra nação bastante polêmica, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, talvez uma das ditaduras mais sanguinárias e violentas do mundo, seu líder de fato, o MBS, Mohammed bin Salman, que usa muito, inclusive, o futebol para fazer o chamado sports washing, né? Usar o futebol para lavar, limpar a imagem super controversa do seu país, que esquarteja jornalistas, que tem pena de morte para homossexuais, enfim, aquela coisa terrível. E, mais especificamente, a Arábia Saudita jogando uma Copa do Mundo no Catar, que eles tentaram isolar politicamente na região, chegaram a ameaçar de fazer um canal para deixar o Catar, transformar o Catar numa ilha, para deixar os caras completamente isolados. E aí veio os aliados ali da Arábia Saudita, se uniram para bloquear, fazer sanções, não ter relações diplomáticas e econômicas com o Catar, né? Deixaram o Catar só lá com seu parceiro Irã, acusaram a rede Al Jazeera, sabe a rede Al Jazeera de televisão, de notícias, super famosa, de alta qualidade. Ela tem sede, é do Catar, então também acusaram ela de promover o terrorismo e grupos terroristas, ou seja, essa briga entre os dois grandes players ali no Oriente Médio, principalmente naquela região do Golfo, que são Arábia Saudita e Irã, dificilmente vão se classificar e avançar muito para se enfrentar nessa Copa, mas seria um confronto, aí sim ia ser confronto tenso. É um grupo tenso. Temos o México, que eu não vou falar nada do México. Se você quiser saber mais sobre o México, assista a temporada do Que Mundo é Esse no México. A gente fala sobre o muro que o Trump queria criar, várias outras questões polêmicas ali envolvendo os nossos queridos amigos mexicanos. Polônia está nesse grupo também aqui, fechando esse grupo. Levanto só um detalhe da Polônia, que foi o nosso grande craque Lewandowski. Detalhe, vem em mim, que agora é informação futebolística relevante. Lewandowski e Argentina, no mesmo grupo, a Argentina do Messi, são os dois últimos melhores jogadores do mundo, né? Messi ganhou em 2019, 2021 foi o Lewandowski foi o primeiro atleta a liderar um boicote contra a Rússia. Rússia, abre parênteses, que não está na Copa, né? Foi proibida pela FIFA em função da invasão à Ucrânia, do início da guerra à Ucrânia, ou Operação Especial, como Putin chama lá na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, e ele depois foi apoiado pela Federação de Futebol Polonesa nesse boicote, nesse protesto contra a Rússia, né, da seleção não enfrentar a Rússia nas eliminatórias, e aí foi desencadeando uma série de vetos da FIFA contra a Rússia até o final de que eles ficaram alijados das competições esportivas da FIFA. E quem passa nesse grupo, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, vai passar aqui a Argentina e a Polônia, não vai ser o México. Olha aí, ó, surpresa aí. Depois. Passa a Polônia e México. Aí, nem tanto. Vamos valorizar o nosso querido Messi.